não é porque ela enjoou. É porque você parou de fazer isso. Eu sou a Helena Azevedo, e aqui no canal eu traduzo para você o que acontece por dentro da mente feminina. Sem enrolação, sem romantização. Só a verdade que ninguém te conta. E se você quer entender de verdade como as mulheres pensam, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo. Vamos direto ao ponto. Quando o relacionamento começa, sexo acontece com frequência. Vocês transam bastante, ela tá sempre disposta, sempre receptiva. Mas com o tempo, algo muda. Ela começa a arranjar desculpa. Tá cansada, tá com dor de cabeça, não tá no clima, quer só dormir. E você fica ali, frustrado, sem entender o que aconteceu. Será que ela não te quer mais? Será que ela tá com outro? Será que o desejo dela simplesmente morreu? A verdade é que desejo feminino não morre do nada. Ele apaga quando você para de alimentá-lo. E eu vou te explicar exatamente o que você está fazendo, ou deixando de fazer, que está matando o desejo sexual dela. Porque na maioria dos casos, não é sobre ela. É sobre o que mudou em você. Primeiro motivo, você parou de seduzi-la. No começo do relacionamento, você fazia questão de conquistá-la todos os dias. Você elogiava, você flertava, você criava tensão sexual ao longo do dia. Você mandava mensagem provocando, você olhava para ela de forma diferente, você criava antecipação. E isso mantinha o desejo dela aceso. Porque mulher não funciona como homem. Homem vê a mulher e já quer. Mulher precisa ser preparada mentalmente antes de querer fisicamente. Mas o que você faz agora? Você trata ela como companheira de apartamento. Vocês conversam sobre conta, sobre trabalho, sobre problema. Você mal elogia mais. Você não flerta. Você não cria clima. E aí chega a noite, você se deita do lado dela, põe a mão nela, e espera que ela esteja pronta. Mas ela não tá. Porque você não preparou ela. Você não ativou o desejo durante o dia. Você só quer colher sem ter plantado nada. Seduzi-la não é opcional. É obrigatório. Mesmo depois de anos juntos. Você precisa continuar criando tensão sexual, continuar fazendo ela se sentir desejada, continuar sendo o homem que gera atração, não só o homem que divide as contas com ela. E isso não é complicado. É mandar uma mensagem durante o dia dizendo que você tá pensando nela. É chegar em casa e abraçá-la de forma diferente. É olhar para ela como se você ainda a quisesse, não como se ela fosse um móvel da casa. Segundo motivo, você parou de cuidar de si mesmo. No começo, você se arrumava. Você se preocupava com a aparência. Você cuidava do corpo, do cabelo, da barba, da roupa. Você tinha postura. Você tinha presença. E isso gerava atração. Porque mulher se atrai por homem que se valoriza, que se cuida, que tem autoestima. Mas o que aconteceu agora? Você se largou. Você engordou, você parou de malhar, você anda de qualquer jeito dentro de casa. Você não se arruma mais, você não se preocupa com o cheiro, você relaxou completamente. E aí você quer que ela sinta desejo por você? Desejo não funciona assim. Mulher precisa sentir atração. E atração vem de várias coisas, mas uma delas é cuidado pessoal. Se você não se cuida, se você não se valoriza, como você espera que ela te valorize sexualmente? E olha, não é sobre ter corpo perfeito. Não é sobre ser modelo. É sobre demonstrar que você ainda se importa. É sobre continuar sendo um homem que cuida da própria aparência, que tem higiene, que se veste bem, que mantém postura. Porque isso comunica respeito próprio. E mulher se atrai por homem que tem respeito próprio. Terceiro motivo, você virou previsível na cama. No começo, você se esforçava. Você variava, você explorava, você se preocupava com o prazer dela. Você perguntava o que ela gostava, você testava coisas novas, você fazia sexo ser uma experiência, não uma rotina.
E isso mantinha o interesse sexual dela vivo. Mas agora, sexo virou mecânico. Sempre a mesma coisa. Mesma posição, mesmo ritmo, mesma duração. Você nem se preocupa mais se ela tá gostando, se ela tá sentindo prazer. Você só quer gozar e dormir. E ela percebe isso. Ela percebe que você não tá mais presente, que você não tá mais se esforçando, que sexo virou obrigação pra você, não prazer compartilhado. E sabe o que acontece quando o sexo fica monótono? Ela perde o interesse. Porque não tem graça. Não tem novidade. Não tem surpresa. É sempre a mesma coisa. E o corpo dela para de responder. Porque biologicamente, mulher precisa de estímulo mental para se excitar. E se mentalmente ela já sabe exatamente o que vai acontecer, se não tem nada de novo, nada de diferente, nada que ative a curiosidade dela, o corpo dela não vai se preparar para aquilo. Então você precisa voltar a ser criativo. Você precisa variar. Você precisa fazer sexo ser interessante de novo. E não estou falando de coisas absurdas, de fetiches extremos. Estou falando de pequenas variações. Mudar o lugar, mudar o horário, surpreender ela, fazer diferente. Qualquer coisa que tire sexo da rotina e coloque de volta na categoria experiência. Quarto motivo, e esse é o mais importante, você parou de ser homem fora da cama. Mulher não separa sexo do resto da vida. Para ela, tudo tá conectado. Se você age como homem no dia a dia, se você tem postura, se você lidera, se você tem presença masculina, isso gera atração. E atração gera desejo sexual. Mas se você age como homem fraco, inseguro, indeciso, carente, o desejo dela morre. Porque ela não consegue sentir atração sexual por um homem que não respeita. E muitos homens, depois que entram num relacionamento, relaxam completamente na masculinidade. Eles viram bonzinhos demais, complacentes demais, submissos demais. Eles deixam a mulher tomar todas as decisões, eles não lideram mais, eles não têm opinião própria, eles fazem tudo o que ela quer só para evitar conflito. E isso mata a atração. Porque mulher precisa de polaridade sexual. Ela precisa sentir que você é homem e ela é mulher. E quando você para de ser homem, quando você vira capacho emocional, ela para de te ver como objeto de desejo sexual. Então você precisa recuperar a sua masculinidade. Você precisa voltar a ter postura, a tomar decisões, a liderar a relação, a ter presença. Não estou falando de ser machista, de ser controlador, de ser babaca. Estou falando de ser homem. De ter convicção, de ter direção, de não aceitar desrespeito, de não viver para agradar ela o tempo todo. Porque quando você age assim, quando você recupera a masculinidade, o corpo dela responde. E ela volta a te querer. Agora, deixa eu te dar exemplos práticos de como isso funciona junto. Imagina que você começa a se cuidar de novo. Você volta para a academia, você compra roupa nova, você cuida da aparência. Ela percebe. Talvez ela não diga nada, mas ela percebe. E isso já ativa algo nela. Porque você está demonstrando valor próprio. Você está demonstrando que você ainda se importa. Aí você volta a seduzi-la. Você manda mensagem durante o dia. Você chega em casa e abraça ela de forma diferente. Você fala no ouvido dela que ela tá bonita. Você cria clima antes mesmo de chegar à noite. E quando chega a noite, ela já tá preparada mentalmente. O corpo dela já começou a responder. Porque você plantou a semente ao longo do dia. Aí vocês vão transar. Mas você não faz do jeito mecânico de sempre. Você varia. Você explora. Você presta atenção no que ela gosta. Você faz sexo ser sobre os dois, não só sobre você. E ela sente isso. Ela sente que você está presente, que você se importa, que você quer dar prazer para ela, não só receber. E durante o dia a dia, você age com masculinidade. Você toma decisões sem ficar pedindo aprovação o tempo todo. Você lidera quando precisa. Você tem postura.
E ela percebe que você não é mais aquele cara inseguro, carente, que vivia pedindo validação. Você voltou a ser o homem que ela se apaixonou. E quando isso acontece, o desejo sexual dela volta. Porque você voltou a ser atraente. Mas tem um erro que eu vejo muito homem cometendo quando percebe que ela não quer mais transar. Ele pressiona. Ele cobra. Ele faz ela se sentir culpada. Ele reclama que não estão mais transando, que ela não quer mais, que ele está sendo rejeitado. E isso piora tudo. Porque agora, além de não sentir desejo, ela sente obrigação. E obrigação mata qualquer vestígio de desejo que ainda existisse. Então não pressiona. Não cobra. Não faz drama. Você simplesmente volta a fazer o que você fazia no começo. Você volta a seduzi-la, a cuidar de você, a ser criativo na cama, a agir com masculinidade fora da cama. E você deixa o desejo dela voltar naturalmente. Porque quando você cria as condições certas, quando você volta a ser o homem que gera atração, o corpo dela responde. E ela volta a te querer. E olha, tem casos onde não é sobre você. Tem casos onde ela está passando por algo hormonal, por algo emocional, por algo psicológico que não tem nada a ver com o relacionamento. E nesses casos, você apoia. Você conversa. Você busca ajuda profissional se necessário. Mas na maioria dos casos, quando o desejo sexual feminino apaga, é porque alguma coisa mudou na dinâmica do relacionamento. E geralmente, essa mudança começa no homem. Então para de esperar que ela sinta desejo do nada. Para de achar que ela tem obrigação de querer transar com você só porque vocês estão juntos. Desejo não é obrigação. Desejo é resposta. E se você quer que ela te deseje, você precisa fazer as coisas que geram desejo. É simples assim. Não é sobre truque, não é sobre manipulação. É sobre você voltar a ser a melhor versão de si mesmo. A versão que conquistou ela no começo. Então, resumindo, ela não quer mais transar com você porque você parou de seduzi-la, porque você se largou, porque você virou previsível na cama, e porque você parou de agir como homem fora da cama. E a solução não é cobrar, não é pressionar, não é fazer drama. É você voltar a fazer o que funcionava. É você recuperar a masculinidade, cuidar de si mesmo, ser criativo no sexo, e criar desejo ao longo do dia, não só na hora de dormir. Se você quer aprender a manter o desejo sexual vivo no relacionamento de longo prazo, se inscreve no canal. Aqui você entende o que ninguém te explica. Eu sou a Helena Azevedo. Um abraço, e até o próximo vídeo.